Eu gostaria de ler para os irmãos a palavra que está escrita aqui no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. A partir do versículo 21 está escrito assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa-vos caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que o profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nós sabemos, estamos na Jordânia, parte da terra prometida por Deus a Israel. A Jordânia, como nós vimos, fica a 24 quilômetros a sudoeste da Foz do Jordão, na costa leste do Mar Morto. E aqui, o que nos interessa hoje é que foi a prisão de João Batista. E ele foi preso exatamente em Maqueiro, que dizemos assim em português, que significa a fortaleza da praia. Mas nós vemos aqui que a fama de Jesus cresceu. Cresceu tanto que ele não pôde ficar invisível nem do rei. Nós chamamos a atenção que fama é a consequência do seu trabalho. Não podemos confundir com ser famoso, com ser a estrela, com ser alguém intocável. E nós vemos que quando aconteceu que João Batista foi decapitado, a consciência de Herodes ficou perturbada. Ele se tornou um homem enlouquecido, perturbado, com medo de espíritos. Nós vemos que ele achava que João agora estava operando milagres através de Jesus. João Batista nunca operou um milagre durante a sua vida, mas agora ele achava que João Batista estava usando a pessoa de Jesus para operar milagres. Ele acreditava naquela teoria antiga e moderna, que nós vemos até em pessoas tão inteligentes, tão cultas, a teoria da transfiguração da alma. João Batista, que sempre esteve solto por essas montanhas daqui, andando livre, batizando, pregando quando estava entre o povo, de uma hora para outra ele perde a liberdade de andar e é preso aqui em Maqueiro por motivos políticos. João Batista foi preso porque ele anunciava um outro reino. E esse reino causava medo a Herodes, porque Herodes não podia admitir, era uma dinastia que queria se perpetuar no trono. E João Batista, a pregação dele amedrontou Herodes. Ele tinha medo de um levante popular, porque realmente João Batista apontava os defeitos de Herodes, mas também tinha um motivo familiar. É que Herodes tinha um problema de situação marital. Ele casou com Herodias,
que era filha do filho de Herodes o Grande, que se chamava Mariane. João Batista não se calava diante do pecado. Ele não concordava com o pecado. Ele não calou a boca. E por não calar a boca, ele perdeu a cabeça. Quantas vezes nós precisamos lembrar que Jesus diz que entre os homens, entre os filhos nascidos aqui na terra, nascidos de mulher, não há um profeta superior a João. E ele era esse homem que não fazia questão de sentar no meio dos nobres da terra. Não queria ser conhecido como o homem mais elegante, mais agradável, mais simpático. Ele era aquela figura que discordava no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Nós vemos que Herodes ficou com medo do povo. Uma das grandes diferenças que entre Herodes e João Batista é que Herodes temia o povo e João Batista temia a Deus. Havia um pecado escancarado diante da nação. Havia um governo que fazia aquilo que Deus disse para não fazer. E estava muito claro, e o povo tinha que engolir. E João Batista anunciava: está errado, o que vocês veem é pecado, é ofensa contra Deus. E ele não ficou só aí, ele foi ao rei e disse. Quando nós fazemos na linha do tempo uma comparação hoje, como nós nos calamos, como aceitamos, como falamos entre nós, como temos medo, como deixamos o púlpito em época de eleições, prontos para pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Quantas vezes aceitamos isso como igreja de Jesus e simplesmente engolimos tudo e dizemos: Deus está no comando, ou frase que eu não aguento mais ouvir: Deus está no comando. Lógico que Deus nunca perdeu o comando, nem quando Adão e Eva estavam pecando, nem quando o diabo, travestido de serpente, falava com Eva, Deus estava no comando. Quando você está adulterando, falando mal dos outros, ou eu, quando estou fofocando, ou sendo maliciosa, Deus está no comando. Deus nunca perdeu o comando. Mas ele não tirou de nós jamais a capacidade da decisão. João Batista decidiu que para ele o ministério dele era anunciar, era falar, era dizer. O ministério dele era dar palavra. Quantas vezes vemos as pessoas que estão pregando, mas como prega bem? Será que essa pessoa está pregando o que precisa ser pregado? Ou está passando uma geleiazinha na consciência do povo? João Batista não se preocupou com isso. Ele temia a Deus. Aparece o aniversário, chega o momento em que João Batista foi preso para que não fosse mais ouvido. É tão interessante ver esse povo como é inteligente. Jezabel, daqui, eu quero que vocês saibam que nós estamos na terra de Jezabel. Nós estamos na antiga Fenícia. Jezabel era uma princesa maravilhosa daqui, que fez um casamento político com Acabe. Era um casamento político. E quando ela saiu daqui para Israel, ela tinha uma intenção, um sonho, uma proposta. Qual era a proposta? Extinguir a adoração a Deus de Israel e implantar a adoração em Baal. Que mulher ferrenha! Se nós tivéssemos a dedicação que ela teve pelo Deus dela, se nós tivéssemos esse mesmo empenho hoje, o evangelho já teria alcançado os confins da terra. Ela foi, mas ela sabia uma coisa: para que o povo siga a Baal, eles não podem ouvir a voz do seu Deus.
E para eles ouvirem a voz do seu Deus, eles têm que ouvir a palavra. Quem prega a palavra são profetas. Então vão matar os profetas, porque profeta de Deus, do Deus de Israel, só se cala se estiver morto. Interessante. Ela sabia que morto não fala. E ela foi com todo empenho para matar os profetas, para calar a boca dos profetas. Para o povo não vir a palavra, deu certinho. Agora Herodes, para calar a boca de João Batista, prende João Batista, para que não houvesse um levante popular. E deixa ele preso em Maquero. Ele tinha que dar fim a João Batista. O sonho de Herodias era acabar com João Batista, mas Herodes tinha medo do povo. Até o dia que foi o aniversário de João Batista. E lá em Marcos 6, no versículo 21, nós vemos uma palavra interessante. Marcos 6, no versículo 21. Está escrito assim, desculpem, e chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, presta atenção, deu um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Olha que turma que estava presente. 3 grupos distintos de pessoas. Dignatários, oficiais militares e aos principais da Galileia. Que momento importante, que grupo seleto de pessoas. E a filha de Herodias dançou, nós sabemos a história de Salomé, não é? Os elementos do governo eram os dignatários. Oficiais militares é aqueles que tinham os títulos mais nobres dentro do exército. E os principais da Galileia eram os grandes produtores, os homens que tinham terras, que produziam muito. Então ele se cercou desse grupo seleto de pessoas e diante do povo, desse povo seleto, ele fez um juramento a Salomé. Ele disse que ela, pela sua dança, mereceria pedir o que ela quisesse, instigada por sua mãe, que odiava João Batista, não por ele ser João Batista, mas porque ele apontava o pecado. Ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. A Bíblia diz que Herodes não queria matar João Batista porque tinha medo. Mas por causa do juramento, olha a palavra que ele tinha jurado. Diante desses 3 grupos seletos de pessoas, nós precisamos prestar atenção com a palavra que sai da nossa boca. Qual o juramento que fizemos? Ele se amarrou. E ele que já tinha medo de um levante popular, agora, ou ele cedia, ou ele ficava sem dignidade. Ele perdia a sua dignidade. Ele teve que fazer aquilo contra a vontade dele, porque tinha medo. Cuidado com aquilo que nós dizemos na hora da pressa, com aquilo que nós falamos, com os compromissos que nós assumimos, sem ter tempo de pensar. Cuidado com as ofertas que chegam para você assim depressa. Tome, assuma, é uma oportunidade única na sua vida. Vou pensar, não dá, você vai perder a oportunidade. Então perdi. Mas você vai perder. Não vou perder o que não tenho. Vou pensar, eu sempre ensinei para o meu filho. Quando era solteira, vou falar com a minha mãe que ela é braba. Depois que casar, vou falar com a minha esposa. Bota a culpa na mulher. Vou perguntar para minha esposa. Dê a desculpa.
Deixe para depois. Não faça alianças que você não conhece, sem pensar, mas principalmente sem orar. João Batista teve que mandar decapitar João. Quantas vezes nós lembramos a palavra de Jesus, que entre os nascidos de mulher não houve um que superasse João Batista. Mas no reino, o menor é maior do que ele, porque no reino de Deus nós somos filhos. Nenhum maior do que João Batista. Eu fico vendo aquele rapaz, que na minha opinião era lindo, filho da velhice de Isabel com Zacarias, nascido e criado bem. Um menino acostumado a ter tudo de uma hora para outra naquele cárcere fechado. Ver o algoz chegar com aquele sorriso de morte, mostrando para ele aquela foice que brilhava de tão afiada. E seguramente ele procurou dar medo em João Batista. Chegou lá, acariciou o cabelo de João Batista, pegou assim, sorriu para ele e passou a navalha. O corpo caiu. Tão rápido, tão simples. Entregou a vida pela verdade. Não se calou. João é um exemplo para nós. É um exemplo de uma pessoa para quem esta vida é só uma oportunidade lá para cima. João é um exemplo para nós que temos medo de dizer a verdade, porque não queremos complicações com a nossa vida. A nossa mente é tão rápida em fabricar desculpas para nos calarmos diante da verdade. A nossa mente carnal é rápida. Ela dá desculpas. Porque eu não posso fazer um escândalo para a igreja. Eu não posso causar um escândalo para os meus irmãos. Fala a verdade, você está com medo de morrer. Mas não precisa ser grosso. Nós temos um compromisso com a excelência, porque somos filhos de Deus. Tantas vezes nos aborrecemos com as nossas autoridades, com os nossos irmãos, mesmo com a nossa liderança. Precisamos sempre lembrar que nós somos discípulos de Jesus Cristo, prontos a derramar a nossa vida pela verdade. Mas o amor precede a verdade. A Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça precede a verdade. Porque a verdade, sem a graça, ela pode ser uma estupidez, uma crueldade, uma grossura. Mas a graça sem a verdade é uma banalidade. Então nós precisamos botar a graça na frente. O amor. Como nós vamos dizer a verdade? Como vamos ensinar uma coisa para o nosso irmão? Será que a minha palavra, a palavra que eu estou dando para o meu irmão, está cheia de graça? Está cheia do amor de Deus? Será que eu tenho essa capacidade? Se eu não tenho, eu peço a Deus. E Ele me dá a graça para que eu possa dizer a verdade. João Batista disse a verdade. Perdeu a cabeça, mas ainda é e será para sempre um exemplo para todos nós. Estamos em Maqueronte, o lugar onde João Batista talvez pudesse olhar e ver todas as montanhas por onde ele andava livremente. E de uma hora para outra preso. Seguramente ele sabia que havia uma sentença de morte. Até o dia que o carrasco chegou com a foice. Não se diz que ele titubeou. Com certeza ele descansou. Mas a sua atitude, o seu testemunho, do seu dever, do seu ministério,
ficou para nós e vai ecoar por toda a eternidade. João Batista foi escolhido para aquela época, para a época da dinastia dos Herodes. Eles tinham um compromisso com a dinastia dos Césares, mas João não se corrompeu. João não enganou o povo. João dizia a verdade para o povo, para que o povo não fosse contaminado pelo pecado do governo. Porque de uma hora para outra vemos o governo fazendo, as autoridades fazendo. Está aí, fulano faz, ciclano faz, porque eu não posso fazer. Você está separado. Você é filho de Deus. O seu chamado é outro, o seu reino é outro. Então que nós possamos viver este momento aqui, lembrando que se um homem, filho de mulher, pôde viver esse reino com tanta intensidade aqui, nós também podemos. Nós podemos ter esse compromisso com a verdade. Nunca podemos esquecer que a graça precede a verdade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus.